Estamos aqui mais uma vez com o nosso Fala aí Unicor, nossa voz ativa aqui da comunidade, um bate-papo com a nossa comunidade acadêmica. Eu digo que é uma grande oportunidade que a gente tem de bater papo, não só com os nossos professores, porque as pessoas da própria Unicor às vezes não conhecem exatamente quem somos nós, os personagens que compõem o Unicor, a história de cada um. E hoje é um prazer enorme receber o professor Nivaldo, responsável pelo curso nosso de administração, curso reconhecidamente por várias vezes um dos melhores cursos da região. E seja bem-vindo. Muito obrigado. Queria só que você primeiro se apresentasse, contasse um pouquinho da história. Eu sempre pergunto aqui, que aqui a gente fala que como é que é aquele programa que era que tinha uma história, que o cara contava a história de vida dele quando você era pequenininho, o que fazia em casa, é mais ou menos por aí. Mas para as pessoas conhecerem a pessoa que tem por trás e a sua carreira acadêmica um pouco aqui na Unicor. Certinho, então, meu nome é Nivaldo, né? Sou natural de Três Pontas. Eu fiz administração por falta de opção no começo. Eu venho de uma formação religiosa, eu fiquei num seminário durante 10 anos, faltou alguns meses para ser ordenado. Fazia filosofia, né? Comecei a fazer filosofia, terminei o curso de filosofia, fiz teologia, e depois resolvi sair do seminário, não queria mais a vida sacerdotal. Aí eu falei assim, olha, eu tenho que fazer uma faculdade para poder, né, tá inserido no mercado de trabalho. Tá? Então, a princípio, seria psicologia, né, pela bagagem que eu já carregava. De lidar com as pessoas e assim por diante. E no decorrer do tempo, né, pesquisando qual curso que eu me encaixaria, tá, descobri essa tal de administração. Falei, pô, peraí, ela me chamou a atenção. Pesquisei, olhei questão de oportunidade de mercado de trabalho, fui, né, atrás. Aí eu comecei a fazer e graças a Deus, graças a Ele, né, fiz o curso certo, sabe? Que hoje eu sou profissionalmente realizado em tudo aquilo que eu faço graças à administração. Então, a administração para mim, o que representa nessa minha jornada? Primeiro, como pessoa, tá? Que às vezes a gente tem uma imagem do administrador, de um curso de administração, que seja só cálculos, né? Seja só análise financeira ou outros tipos, né? Não. O curso de administração em si é o curso que traz para você uma pegada, claro, de gestão, mas uma gestão mais completa, tanto financeira, gestão de pessoas, né? Gestão de mercado, que hoje está em evidência, né? A gente conhecer o que está do lado, tá? Que são os nossos consumidores, conhecer um pouco da economia, que também é importante para nós tomarmos as nossas decisões. E assim eu fui, né? Aí fazendo administração, aí começou a despertar, por que não professor? Tá? Aí eu já comecei a procurar, já comecei a analisar, graças à administração, que fez que aí vem, né? Que eu sempre falo para os alunos em sala de aula, você como administrador, você tem que enxergar as oportunidades. O próprio curso faz isso com a gente. Então, toda conversa, todo ambiente que você está, você deve estar analisando as oportunidades. Aí vem as ferramentas que a gente utiliza, né? Análise SWOT. Por que não fazer uma análise SWOT do Nivaldo? Conhecer as potencialidades. É isso que a gente até aplica em sala de aula, né? Dentro desse contexto. Por quê? Porque o aluno ele já começa a fazer sua gestão de carreira no primeiro período. Já começa a pensar o que eu quero dentro do campo da administração. Então, essa experiência, não só como a minha, existem professores renomados dentro do curso, traz essa experiência também para nós. Então, isso é importante. E eu cheguei na Unicor, mais ou menos, já vai fazer uns 17 anos. Tá? Pouca história. Pouca história, né? Comecei aqui, né? Com o curso na época, era a aula até às 11h25 da noite. Detalhe, saía de Três Pontas, trabalhava... e outra coisa, estou pulando detalhes. E eu entrei na faculdade, desempregado, não tinha nada, né? Trabalhava numa empresa que me pagava uma bolsa, que valor de uma mensalidade. Falei assim, eu preciso melhorar. Aonde que eu vou? Olhei uma vaga de estágio num banco e entrei no banco. Desse banco eu fiquei 12 anos. Consegui alcançar todos os objetivos ali. Então, de estagiário até o diretor-geral de uma instituição financeira. Tá? Aí eu falei assim, 12 anos num banco estabilizado, por que sair? Foi,
por que não? A administração, ela me proporciona isso. Então, Olha só. Primeiro, segurei, vou apresentar a Kelly. Kelly, se apresenta para a gente, está aqui convidada hoje. A gente sempre tem o princípio de trazer uma aluna para interagir com a gente, conhecer não só um pouco mais, porque eu falo que a Unicor ela tem uma grande... vamos dizer, o nosso filé mignon, né? O corte supremo da Unicor são os nossos alunos. Sim. E eu sempre procuro trazer, falo para o coordenador escolher, justamente para que ele possa ser voz ativa, né, em vários dos nossos enquetes que a gente faz, pesquisa de mercado que às vezes a gente faz para tentar entender o nosso público. E sempre está sendo dito, vem da boca a boca, o aluno contando como está para fora. E aí por isso que a gente está aqui, mais uma vez, para colocar para fora do muro, né? Porque às vezes a gente dentro de casa conhece, mas botar para que as pessoas possam ouvir e entender também o que está acontecendo aqui dentro. Kelly, seja bem-vinda. Obrigada. Oitavo período, sim. Se apresenta um pouco aí para a gente. Eu vou voltar lá porque está cheio de coisa interessante ali para a gente ouvir desse moço. Com certeza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Meu nome é Kelly, eu sou natural de Campos do Jordão, vim morar em Três Corações muito pequena. Eu tenho orgulho de falar que eu sou egressa da Unicor. Eu formei em Educação Física em 2008, né? E em 2021 eu resolvi mudar de vida, né? Já trabalhava, tinha minha academia, né? E decidi cuidar da minha filha. E quando eu voltei para o mercado de trabalho, ao invés de voltar para a Educação Física, eu voltei na área administrativa. Em 2021, minha filha já estava maior e eu falei, não, eu preciso tomar um rumo. Se a minha área é a área administrativa, é a área de gestão, eu preciso voltar a estudar. Então, ali começou meu grande sonho, né, de voltar a estudar. Eu voltei a estudar na Unicor pelo EAD, né, fiquei 2 anos estudando pelo EAD, só que eu sou uma pessoa que gosta muito ali do contato, da prática, não que no EAD não tivesse isso, mas eu vi a oportunidade de voltar a estudar presencialmente, né? E conversei ali com a coordenação e conseguimos adaptar a grade curricular e eu voltei para a Unicor presencialmente. E hoje eu posso dizer que eu sou uma acadêmica realizada, porque eu amo estar aqui na Unicor, e sou uma profissional também realizada, porque hoje eu estou na área administrativa, né? Onde eu comecei, quando eu voltei para o mercado de trabalho, eu voltei numa franquia, numa escola de idiomas, onde eu entrei como secretária, e hoje eu sou gestora dessa escola, né? Então, assim, eu vi na Unicor uma oportunidade de voltar ao mercado de trabalho com qualidade, né? E hoje... O quanto a Unicor representou para você nessa ascensão no seu trabalho hoje? Aquele diferencial, como o professor falou, de pensamentos novos, de ideais, o quanto isso... porque dentro da gente é uma casquinha que mexe, né? A decisão... Vou voltar ali, porque eu estou cheio de vontade... Mas tem o passo seguinte, né? A gente tem hora que eu falo assim, poxa, eu estou aqui, estou feliz enquanto secretária, mas eu acho que eu tenho uma chance, né? Eu acho que a oportunidade de eu crescer, virar uma gerente, virar uma diretora, e aí subir, ascender o próprio negócio... Como é que você enxerga essa mudança dentro de você? Foi formulado com seus princípios? Como é que foi isso? Sim, sem dúvida. Eu acho assim, eu converso muito com o Nivaldo, porque a gente tem uma amizade antes de Unicor, né? E eu na torcida do Flamengo junto, é isso? Né, aquela coisa, né, João? Então, assim, eu e o Nivaldo, nós temos uma amizade aí de 25 anos, da época que o Nivaldo estava no seminário. Então ela conseguiu ver o Nivaldo vestindo de batim, cabelo longos. E assim, eu gosto de dizer isso assim, enfatizo com os meus colegas de sala, porque eu digo para eles que eu sou a avó da turma, porque eu com 40 e os meus colegas, na maioria deles, com 20 e 23 anos a média de idade.
E assim, eu vejo na Unicor a prática, colocar em prática aquilo que eu aprendo. E por várias vezes, por várias formações que eu tive, né, fora da Unicor, eu me vi à frente, porque o que eu estava aprendendo em cursos externos, eu já tinha aprendido na Unicor. É só um detalhe. Não. Essa fala dela é muito importante porque a gente sempre está em sintonia, né? A coordenação, alunos e professores, justamente por causa da prática. Tá? Então, claro, teoria é importantíssima, a gente tem que ter base. Mas hoje, um curso de administração, se o professor que está no mercado de trabalho não trouxer essa praticidade, colocar numa mesa, sabe, colocar numa aula para poder resolver aquilo, isso não funciona. Eu fico... Deixa eu entender isso. Uma primeira pauta para a gente conversar, que eu achei um papo dela muito legal. As pessoas estão ouvindo em casa, né? Muita gente vai ouvir, está nesse momento querendo tomar a decisão de fazer um curso. E é que eu ia brincar com ela, que eu acho que é uma opinião, o quanto tem de vocação dentro dele. Né? Que a primeira vocação para ser seminarista, depois escolheu administração, vocacionado. Deus foi lá, vou tocar o coração dele de novo, vou virar professor. E eu acho que isso é muito disso. Né? Cada um tem a sua maneira de enxergar o mundo da vida, mas se a gente está... principalmente amar o que faz, né? Seja qualquer coisa. E aí o cara está lá naquele passo de tomar a decisão para falar assim, deixa eu ver aqui, conhecer o Unicor. E aí, num dos podcasts, uma aluna chama Isa, até da Educação Física, ela falou uma coisa muito interessante. Eu estava em casa, né, com 3 filhos, ele falou, enterrado sendo mãe, não que a mãe seja um problema de enterro, mas por conta dos filhos, 2 filhos, não me lembro exatamente o número. E aí, Kelly falou uma coisa muito legal. Estou com 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80. Nunca é tarde para começar. Nunca. Isso é uma coisa que é importantíssimo, né? Eu me enxergo hoje, João, com um potencial muito maior do que eu tinha quando eu entrei para estudar no curso de Educação Física. Perfeito. Por quê? Porque hoje eu constituí família, eu tenho oportunidade de colocar em prática, né, o que eu aprendi. E aí eu falo assim, a gente brinca muito que o administrador, ele não só gerencia, ele não só faz a gestão de uma empresa, ele faz a gestão de si, da sua família. O que é de qualquer empresa, de qualquer instituição sem um administrador, né? E assim... É um curso que completa todas as profissões. Exatamente. É a base de tudo. Tá? Então, se você hoje... Vamos imaginar, eu sempre brinco, pegando a fala dela aqui, que a primeira empresa que a gente administra é o eu. Então, eu tenho que controlar minhas finanças, eu tenho que fazer minha gestão de carreira, eu tenho que controlar meu marketing. Então, tudo isso, a gente vai agregando isso e a gente vai. Eu sou muito assim, sabe? Principalmente eu como pai de família, como esposo, eu trago os princípios da administração dentro de casa. E lá em casa são 2 administradores. E como... vamos lá. A gente já viu... foi uma pergunta da aluna e agora, enquanto... Estamos preparados para esse público adolescente que está vindo... sem muito critério para formação com visão empresarial, às vezes, né, entrou no mercado de trabalho. O nosso aluno noturno ele tem essa característica, aquele cara que trabalha durante o dia e já tem ali e quer ascender, ele quer ter. E tem aquela pessoa mais velha que está em casa também tomando a decisão de fazer um vestibular, está escolhendo um curso. E estamos preparados para isso? Estamos, professor. E nós temos professores preparadíssimos para em todas as áreas. Por que eu falo isso? Eu sou mais da área financeira, né? Da área de gestão do agronegócio. E é aquilo que eu sempre falo, né? Se você tem um sonho, corre atrás. Tá? Claro que você precisa de ter um auxílio, alguém para te orientar, tá? Talvez a Kelly, a idade nossa quase bate, né, Kelly? Mas a gente troca muita experiência. E sala de aula, para nós, curso de administração, não existe a figura do professor que sabe tudo. Ali a gente compartilha conhecimento, compartilhamos praticidade. Nós temos alunos, né, de empresas, né, que no ramo da gestão da produtividade ou até mesmo gestão financeira, a gente consegue estar
tá compartilhando esses conhecimentos. E assim, e fica muito rico a aula. Eu até brinco com eles, às vezes eu fico até preocupado. Gente, 3 aulas está tão pouco, não está não? Parece que ou eu estou falando demais, ou eu estou perdendo noção, porque a participação. Então, eu sempre falo, não deixe o professor falar. Embate com o professor. Tá? Suga o máximo que vocês têm de sugar. Tá? E os alunos participam de uma certa forma. A Kelly tem até um episódio, né, Kelly? No semestre passado, né? Eu estava dando uma disciplina chamada Inteligência Competitiva. E eu falei muito questão da gestão da informação. Então, hoje, quem tem informação, ela tem tudo. Né? E ela, numa semana seguinte, professor, eu vou fazer um curso lá em BH. Tá? Da empresa dela, ela foi representar a empresa, e ela, na mesma hora, passou uma mensagem para mim: Nivaldo, eu estou lembrando de você. Por que você está em Belo Horizonte? Professor, o palestrante está falando igualzinho que você falou. Isso é tão gostoso, né? Quando eles vão em tudo quanto é lugar do Brasil e vê que aqui a escola está tão preparada e antenada, né? Como é que está essa... Eu fiquei curioso, porque eu vejo uma das minhas carências pessoais de ter que ter tido aprendido muito na marra as questões de... Né, porque ele, lá no início ele falou assim, eu peguei essa bagagem e quis fazer psicologia. Eu falo que isso é um dos maiores... das melhores características de um gestor é a prática com o ser humano. Sim. Com certeza. Né? Porque produtos são os mesmos, mas aquele que consegue agregar e entender o ser humano, e aí você trouxe essa base. Como é que você pegou essa visão e conseguiu levar para um curso, montar e estruturar um curso, principalmente, como eu já ouvi falar muito bem a respeito disso, da quantidade de prática que tem? Porque muita gente desassocia aquelas leis de teorias gigantes, principalmente as teorias econômicas, não que não seja necessário ser aplicado, mas de repente você vai para a administração e consegue trazer um curso que é voltado para o desenrolar daquelas próprias dúvidas dos alunos. É isso? Isso. Assim, a princípio, primeiramente eu pensava da seguinte forma, né? Como que eu vou introduzir uma teoria na cabeça dos alunos? Sabendo que a maioria dos alunos nossos trabalham o dia todo, chega cansado, né? Então, aí o que eu falei? Nossa, eu vou escutar esse professor falar de Fayol, de Taylor, de tantos outros. Não, vamos fazer diferente. Tá? Primeiro você dá uma prática, depois você introduz a teoria. A gente lembra de Taylor, né, que é considerado o pai da administração. O que ele fez? Ele simplesmente, por sinal, um engenheiro, tá? O que ele fez? A gente precisa organizar um determinado, né, esse chão de fábrica. Aí a gente já começa a desenhar. Por quê? Por que ele pensou dessa forma? Vamos pensar lá vamos pensar na nossa casa? Está tudo ok? Está tudo organizado? Os processos? Tempo e movimento, está tudo ok, porque a gente sabe, tem horário para acordar, para almoçar, trazer filho na escola, para dar aula, preparar a aula. Não deixa de ser uma teoria de Taylor. Então, a gente vivencia essas teorias, tanto outras teorias que tem na administração, no nosso dia a dia. Tá? Aí a questão da logística, pegando só mais um gancho aqui. Gente, como é que um produto da China chega aqui? O que passa? E o quanto a China era distante, hoje virou logo ali, né? Porque o cara entra num clique de botão e... Tá, hoje eu consigo conectar, num clique, consigo comprar alguma coisa aqui, chega aqui 2, 3 dias. Olha a revolução do mercado. E como que eu vou entender isso? Aí vem a estratégia, que é um dos fundamentos do gestor, da administração, né? Porque eu sempre falo, pensa estrategicamente. O administrador é o cérebro da organização. Então, você tem que conseguir pensar além da montanha. Aquele que faz isso, faz o diferencial. Então, se a gente já começa, pega um exemplo, né? Vamos pegar do Mercado Livre. O Mercado Livre, você compra hoje, dependendo do produto, no outro dia está na sua casa. Mas o que ele fez? Vamos pesquisar? O centro de distribuição. Mas como que funciona isso? Aí vem a parte de atendimento, de marketing, estratégia. Vamos pensar financeiramente? Qual que é o custo disso? Mas aí eu sempre brinco com eles, né? Eu sempre falo, há uma guerrinha, né? Que eu provoco os alunos em sala de aula, né? Porque hoje temos muito... O marketing está em evidência. Qualquer coisinha é o marketing ou logística, né? Eu falo, beleza,
vem um exercício lá, fala, o problema dessa empresa é o marketing, professor. Então tá bom, 10 milhões investir. Qual que é a rentabilidade que eu tenho? Que todo marketing, toda ação tem um custo. Vem gestão financeira. Com certeza. Entendeu? Então, assim, a gente vai aplicando um dia a dia, sempre os alunos participando, tá? Aí tem aluno que fala assim, nossa, professor, que eu não estou conseguindo pensar mais. Eu falei assim, não, você vai pensar mais, tem sempre uma solução, uma saída. Oportunidade tem para todos. Para todos. Isso é uma coisa que todo mundo tem dúvida, né? Eu canso de ouvir isso em todos os cursos, a maioria que senta aqui. Eu acho que não tem mais campo para administração hoje. Eu acho que não tem mais lugar para dentista, né? Não tem mais lugar para professor de educação física. É assim? Eu já ouvi, já me perguntaram se o curso de administração tem uma data final para terminar. Não vai existir mais administrador. Foi até num evento que nós estávamos falando, eu falei assim, eu acho que primeiro vai ter que acabar com a humanidade, né? Para o curso acabar. Porque não tem como a gente viver sem administração. Não tem como, tem todo um processo, né, Kelly? Eu acho assim, que o administrador, né, não só o administrador, qualquer área, qualquer profissão, para você ter reconhecimento, para você entrar no mercado de trabalho, você tem a questão da qualificação, ótimo, ok. Mas parte de você querer fazer diferente. Você querer ir buscar o diferente. Você tem que se diferenciar no mercado, você tem que buscar o seu diferencial. E se nós temos aquele diferencial, nós vamos conseguir continuar com eficiência. E esse diferencial que eu trago para o curso. Então, essa sintonia que eu falei lá no início, coordenação, professor e aluno, ela tem que ser em sintonia. Então, eu falo aos professores, professor, o que está acontecendo no mercado na tua área de atuação? Vamos trazer para cá? Vamos debater? Tá? Hoje está a questão da carga horária trabalhista 6x1. Muita gente não sabe nem o que é, né? O que está sendo falado. Impacto, né? Isso, tanto o impacto financeiro, o impacto produtivo. Aí a seguinte pergunta, né? Será que as nossas empresas estão preparadas para esse tipo de decisão? Ou se os nossos trabalhadores estão preparados para enfrentar esse novo desafio? Quanto de produtividade a gente vai ter de aumento? Porque se fosse significativo, né? Sim. Se fosse um SWOT da vida, que você vai fazer uma análise dizendo o seguinte, olha, eles vão ficar descansados, mas aqueles dias do 4x2, 4x3, né, que é 5x1, sei lá quantos que eles vão fazer aí, 5x2, que seria a escala proposta. Qual seria a proposta? A tua produtividade vai aumentar significativamente, que vai compensar. Mas essa... eu vejo, às vezes, eu fico fazendo isso em casa. E eu fui ler uma situação interessante que vocês falaram, eu achei muito bacana. A quantidade, um gráfico comparativo entre as empresas que nasceram familiar, né, e a empresa que nasceu já com gestor estratégico, aonde o ápice vão, né, não que as empresas familiares não nasçam com sucesso, né? Eu acho que a ideia, a formulação, a expertise, a experiência, mas chega a um ponto que o declínio para a falência é muito mais rápido na gestão familiar do que no gestor estratégico. Sim. E aí aquela necessidade do ente familiar se capacitar, não é isso? Ou isso era mais um gráfico de internet? Não, é exatamente isso. Eu venho de uma região de Três Pontas, né, que lá, grande parte lá, né, são produtores rurais. E o pessoal lá, né, tem inúmeras fazendas e é tudo sucessão familiar. Se você vê lá hoje, as pessoas que inovaram, colocaram um gestor, um administrador dentro de uma propriedade rural, tá? Isso é importantíssimo. E eles não, né? E eles conseguiram sobreviver. Aqueles que negaram, tá, essa estratégia estão lá, ou penhorado ou estão pedindo alguém para comprar ou assumir a dívida da propriedade. Tá? Mais uma vez, a administração ela está em todos os lugares, principalmente no agronegócio. Que é a questão de você pegar, aquele deixou isso muito claro, que eu achei muito bacana, a expertise que você tem sobre aquele... não é nem o produto, é a produção do seu produto, e entregar na mão e falar assim, olha,
eu preciso dar um crescimento exponencial para essa. E aí entra o administrador, é isso? Com certeza. Sim, mas antes disso a gente pode pensar também que tem que ser feita uma pesquisa de mercado, né? Ótimo. Ou senão a gente precisa inovar o produto. Estou fabricando um queijo lá, gostoso. Que queijo? E aí? Que tipo de queijo? Bom, vamos definir o mercado consumidor. Quem gosta de queijo? Que tipo de queijo você gosta? Será que na minha região vou para onde? Municipal, regional, estadual, nacional ou internacional? Quais são as regras? Aí vem até questão jurídica também que o administrador tem que antenar. Tributação, né? A gente entende um pouco sobre os nossos parceiros que são os contadores, né? A profissão co-irmã, mas também a gente tem que entender um pouquinho de legislação nacional e internacional. Então, olha a importância, mais uma vez, de um administrador dentro de um contexto empresarial mercadológico. Tá? Porque hoje você está falando uma área fantástica, né? O nosso produtor aqui do interior, né? Ele não está num grande centro, que acho que as pessoas tinham uma vaga ideia de que precisava estar num grande centro para se tornar um grande produtor, ou próximo de um grande centro. É óbvio que facilita algumas coisas, mas hoje com a rede de comunicação, você imagina a comunicação, inclusive exterior, mas parece simples, a pessoa pensa que ele acha que ele vai produzir algo. Aqui vamos lá enquanto eu já estou pegando meio jeito mineiro, né, a nossa paixão aqui que é o queijo, se o cara produz um bom queijo, não sei o quê. Aí ele fala assim, bom, vou botar no correio e vou vender para fora. Né? Não precisa de legislação, não tem radar, não tem contabilidade, não tem nada, é simples, é botar no correio. A imagem deles a visão é essa, né? A visão é essa. E aí, quando entra no curso de administração, ele aprende que... a gerir todo esse processo. Conhecer, por exemplo, às vezes... Em vez de vender 5, vender 5 mil. É aquilo que às vezes eu sempre falo, né? Às vezes vamos pegar o exemplo do queijo, às vezes eu vou expandir minha produção, mas quem são os meus concorrentes? Eu tenho condições de competir com eles? Talvez se eu ficar... Então é um momento de ser agressivo, mas também é um momento também de eu parar e pensar. Eu tenho condições? Aí vem a questão aquela questão... Né? Você faz análise, depois monta a estratégia, que às vezes você pensa lá na frente, eu quero crescer, eu quero fazer... Mas e aí? Qual a sua estratégia? Será que se você crescer exponencialmente sem uma previsão lá na frente, vai compensar? Lá na frente vai compensar o que você fez aqui atrás? Se você não der uma freadinha ali, lá na frente não vai compensar mais. Então eu acho que é muito disso que a gente tem que... O administrador faz, né? Pensar nessa questão do mercado, da estratégia. A gente vê, eu sempre, quando abro uma loja nova assim, eu penso até quando ela vai sobreviver. Porque não houve um planejamento estratégico, tá? Não houve um plano de negócio, que nós fazemos o tempo todo essa análise de mercado. Tá? E a gente vê que a maioria das empresas hoje, né, que não tem um administrador ali auxiliando, ou até mesmo fazendo um estudo, 90% de probabilidade de fechar as portas. Se sobreviver um ano é muito e vai deixar uma herança aí de dívida muito grande. Como é que está o nosso curso hoje? Falando esse exato momento em que a gente pensa, que a palavra que usou, a palavra que a gente já tem hoje. Fala assim, hoje, como é que a gente está em análise mercadológica, né? Potencial de mercado, profissional, né? Aquela pessoa que está lá tomando a decisão hoje, poxa, já pensei, por que escolher a administração na Unicor? Primeiro ponto que eu vejo hoje é que o nosso curso ele dá a base que o mercado de trabalho tem para os seus alunos. Tá? Então, o que o mercado está exigindo hoje? Então, o primeiro passo, né? Você falou muito bem da questão da gestão de pessoa. Eu saber liderar uma pessoa, tá? Uma equipe, então, um espírito de liderança, mas, ao mesmo tempo, eu, quanto administrador, eu não posso esquecer que eu tenho que conhecer a gestão como um todo. Então, aí vamos lá. A gestão de pessoas é fundamental, tem que saber liderar. Perfeito. Tá? Segundo, eu tenho que saber o que é o mercado. O que é o mercado? O que o mercado representa para mim, aquele produto? Tá? Como que está a economia? Já falei mercado, marketing, agora estou falando economia. Tá? Eu tenho que pensar o quê? E a economia mundial? O que as eleições dos Estados Unidos vai representar para mim hoje?
Porque vai influenciar de uma certa Diretamente. maneira. Aquele atentado que teve lá em Brasília, cara, o mercado, você viu que o mercado já reagiu de uma forma ou de outra. Então, matéria-prima, preço de exportação, taxa cambial, vai dar uma movimentada. Então, eu tenho que estar antenado. E a todo momento, a gente tem que estar antenado. Então, essa bagagem que a gente tem do curso de administração, juntamente com os professores, é justamente preparar por todas essas mudanças que o mercado propõe. Tá? Então, do dia para o outro pode mudar? Claro, mas o professor está antenado. Então, o professor lá de recursos de gestão de pessoa, opa, peraí, o que vai impactar essa 6x1, essa nova lei? Esse atentado lá, dou aula para eles de mercado de capitais, tá? Mercado de ações, bolsa de valores. Pessoal, o que essas eleições dos Estados Unidos vão impactar? Nós temos uma relação boa com os Estados Unidos? Temos, né? E essa seca que teve nos últimos meses aí, vai impactar o quê? O que vai subir? Alimento vai subir, combustível vai subir tudo, entendeu? Então, essas informações que acontecem, a gente compila dentro de uma aula, né? Dentro da praticidade ali, e a gente passa... Dinâmico, né? Dinâmica, entendeu? Porque aí vai surgindo assim, porque é aquilo que eu falei, né? Os nossos professores estão lá no mercado também. Preciso mais descer para assistir a aula dele. Vou largar a mão desse negócio de odontologia. Estou decidindo isso agora. Se alguém não decidiu mudar agora de curso, estou falando. Porque faça um curso e faça administração. Eles, né? Eu até brinquei com eles, né? Primeiro do mercado de capitais, né? Análise de investimento com o mercado de capitais. A primeira pergunta que eu falei: alguém tem dinheiro na poupança? Aí, eu tenho. Quanto que a poupança paga para você? X. Eu vou pagar o dobro. Mas por quê, professor? Você é agiota? Vai dar uma espécie alguma. Não sou. Sabe por quê? O banco faz isso. A estratégia do banco, ele pega seu dinheiro, você como aplicador, e pega a Kelly como tomador. Paga você 1% e a Kelly cobra 7% ou mais. Então, olha para você ver a imagem que nós temos que ter. Então, eu tenho que ter essa visão, porque estou falando como pessoa física, mas dentro da empresa... eu tenho que cuidar das finanças da empresa. A gente, analisando assim, Kelly, parece que não tem um público certo, né? As pessoas... o cara tem um pequeno negócio, ele tem potencial de análise, ou de manter o negócio dele, ou de melhorar o negócio dele. Com certeza. O cara que está ali na loja, no nosso comércio hoje, o cara que é um produtor rural, que quer enxergar o negócio desse, possivelmente é o nosso aluno da administração. Sim. E hoje a gente está preparado para colher e essas tendências todas de mercado para que ele, às vezes, ele enxergue até de uma outra maneira o próprio produto dele, né? O próprio negócio dele, vamos dizer assim. Sim, acaba que às vezes a sala de aula, até bem com os professores, nada mais é do que uma consultoria assistida por futuros profissionais. Tá? Você pega hoje o grande gargalo hoje do agronegócio é gestão. E quem faz gestão é o administrador. O que nós comercializamos? O preço da soja. Nós comercializamos commodity. Não tem nada nós não agregamos nada nesse produto. Então, imagina só. E olha que o Brasil tem uma potencialidade de quê? Que o Brasil é responsável por alimentar o mundo inteiro. Olha a potencialidade que nós temos. Então, o que nós fazemos? Vendemos soja para a China ou para os Estados Unidos, eles vão e processam, agregam valor, cria-se uma marca e vende. Suco de laranja, vendemos, exportamos suco de laranja para o Canadá processar para a gente comprar aqui. Eu acho que isso é tão importante que eu tenho visto a quantidade de produtor rural. Isso é uma coisa que tem me impressionado aqui na nossa região, porque as pessoas não estão enxergando o que está acontecendo na região, principalmente o sul de Minas. A mudança de concepção de certas coisas. E eu acho que os administradores estão muito mais de olho do que aquela pessoa leiga que está querendo deixar de investir, sim, não entende. Por exemplo, eu sou um apaixonado por vinho, né? Dentre, né, alguns produtos, o vinho, para mim, é uma coisa que eu gosto de conhecer, viajar e conhecer vinícola. Eu acho uma coisa sedutora, uma coisa que... Porque o vinho tem uma história por trás, alguém conta não é só um rótulo, uma bebida que você senta ali. E, rapaz, nós estamos com 4 ou 5 vinícolas na região, sim, de grande porte, de pessoas que estão vendendo, na verdade, um cara que pensou, né, alguém pensou,
E aí viu um potencial de negócio se criando, e aí trouxe o turismo em volta disso, gente vindo, e que barato é ver isso acontecer, né? O cara está repartindo a produção dele de café com uma vinícola, a produção dele de soja com uma vinícola, aqui em São Gonçalo do Sapucaí, soja, né? Ali em Macaia, os caras têm uma outra, e aí que eu vejo, né? E aí o cara, sentado conversando com um deles, ele falou assim: João, você imagina qual foi o peso da decisão de quando falaram para mim que a vinícola estava dando mais dinheiro do que a soja? Rapaz, é alguém que analisa muito dado e muito número, né? Porque ele parou... Não, João, às vezes eu vejo assim, o mercado, ele dá sinais. Ele dá. Dá sinais, porque até você falando a questão de vinícola, eu lembrei lá em Três Pontas tem o Maria, homenagem ao Milton Nascimento. O cara era produtor de café. O cara sofreu um infarto, quase morreu. O cardiologista falou: você tem que tomar uma taça de vinho. E ele não, todo vinho que ele tomava, ele não gostava. Por que não produzir o meu vinho? Aí vem a questão da inovação tecnológica, gestão de informação, que você vai correr atrás para você ver. Entendeu? Então aí ele transformou. Hoje ele acha que o vinho lá já foi até premiado, né, em Paris, alguma coisa assim. Então hoje ele está ganhando mercado aí, um vinho seleto, tá? Então isso é top demais. E essa, assim, dentro da sala de aula, como é que estão nossas metodologias? Porque eu enxergo que a gente não pode ser muito tradicional, né? Como é que está hoje, dentro da sua visão e a visão da Kelly? Como é que foi aprender, né, Kelly? São quantos semestres? São 8. 8 semestres. Está para formar? Sim. Vai ficar livre do Nivaldo? Ou não. Temos uma VA3 aí. Por sinal, semana que vem, entendeu? Vai depender da taxa cambial, né? Que eu acredito que vai influenciar muito na decisão. Mas, assim, a minha preocupação, juntamente com os professores, né, juntamente com a Unicor, é trazer algo novo, algo que possa dar um suporte para os alunos e algo que possa estar realizando o sonho dos alunos. Então, nós queremos ver o sucesso do aluno. Então, assim como a minha história, como de outros professores, a gente deposita ali, a gente dá o melhor para ver aquele aluno em destaque. Então, a Kelly é um exemplo disso, e tem tantos outros que formaram, né? Entrei numa agência bancária aqui, o cara chegou para o Nivaldo: muito obrigado. Eu falei: por que obrigado? Cara, você conseguiu, eu detestava matemática, cara. Eu sei que me ensinou a gostar de matemática. Então, aqui para você ver, a maioria dos nossos alunos chega aqui: nossa, tem matemática? Vamos aprender de uma forma simples. Para que a gente complicar? Então, assim, eu faço enquanto professor, enquanto instituição, nós vamos fazer nossa parte. Você quer aprender? Isso é importante para você? Então, a gente está, sim, preparado. Então, essa questão de praticidade do curso, né? Então, o evento de administrador, cheguei em sala de aula: gente, nós temos o evento, vocês vão convidar, vocês vão preparar tudo, né? Aí nós preparamos, convidamos, né? Principalmente a turma dela, fizeram por sinal, foi muito bem falado, né? Eles foram atrás dos professores. Então, queria dar parabéns, é uma das coisas que mais repercutiu para a gente esse semestre. E assim, eu falei: vamos fugir do tradicional. 20 minutos no máximo ela falando, o resto entre os professores falando e dando depoimento. Era o quê? Quase 11 horas. Eu pedi: gente, vamos acabar? Não tem como. E nenhum aluno saiu. Por quê? A gente falou a língua deles. Tá? Porque essa questão, volto a dizer, o professor está em sintonia com o mercado de trabalho. O coordenador está atento a essa comunicação, professor, aluno e instituição, ela, sim, enriquece qualquer ambiente. Tá? Aí vem a gestão de pessoas. É eu entender o aluno. Tem dificuldade? Quem que não tem dificuldade? Como resolver essa dificuldade? Talvez eu dou uma aula hoje que, para mim, foi a melhor aula. A melhor aula é aquele aluno que aprende, que me questiona, né? Por sinal, ela questiona muito. Tá? Porque aí eu consigo, porque as minhas aulas, né, é todo questionamento. Se eu falo alguma coisa, eu quero que alguém comente e justifique o porquê que eu estou falando. E se ela fala, eu peço para o colega falar. Vamos imaginar um ambiente empresarial, né? Com certeza. Você vai ficar quieto, vai perder a oportunidade? Então, o curso de administração nada mais que eu até brinco a vocês, isso aqui é uma empresa, gente. Aqui temos que ser profissionais, tá? Então, mas essa questão, estou cansado hoje.
Você vai falar para o seu chefe que você está cansado? Exatamente. Ai, não estou conseguindo fazer. Você vai falar para o seu chefe que você não está conseguindo fazer? Não é melhor a gente tentar fazer? E a gente vai dando suporte. Eu vejo pela fala de vocês que o curso de administração é para os dois. Aquele que é o chefe, aprender a comandar, sim, e a melhoria do próprio aquele que está dentro de um setor hierarquizado, que tem lá o processo de condução, aprender a se comportar, ter comportamento organizacional, comportamento empresarial. Isso melhora o network dele, o relacionamento. E eu acho que o ambiente acadêmico é baseado nisso, né? Muita coisa de network acontecendo, ideias, pessoas, futuros gestores. Eu falo assim, na nossa sala, tá, João? A gente tem diversas realidades, diversas alunos, diversas dificuldades, né? E potencialidades. Com certeza. E assim, a gente tem testemunho de aluno que fala que ele entrou num tipo de mercado de trabalho, ele queria outro, e aí ele conseguiu, hoje ele está no que, não exatamente no que ele queria, mas conseguiu melhorar. E com o curso de administração ele aprendeu a se portar. Depoimento. E assim, aí você fala assim, meu Deus, uma pessoa aprender a se portar, o que isso acrescenta no ser humano? Muita coisa, né? Às vezes a pessoa não consegue se dar um depoimento, fazer um bate-papo com o professor. Aí, de acordo com que vai passando o tempo, né, você vai vendo que a pessoa vai amadurecendo o seu modo de falar, vai amadurecendo como se portar mesmo, sabe? Às vezes até a maneira da pessoa falar muda. Aí acredito que não seja só no ambiente administrativo, da administração ali em si, mas principalmente na área de administração, que eu até brinco muito com o pessoal, gente, nós somos futuros gestores, a gente tem que saber se portar. Isso a gente, enquanto professor, a gente vê a evolução dos alunos, sabe? Pega um primeiro período, você vê e fala assim, nossa, isso a gente vai conseguir lapidar. Esse vai conseguir. Aí chega aqui... Exatamente, a lapidação. Aí você vê a evolução que tem. Semente regada. Não, e outra coisa, você não percebe, eles nem percebem, né? O nível de dificuldade que a gente vai propondo para eles vai aumentando e eles não percebem. Então você pega eu sempre falo, gente, pega uma resposta sua lá do primeiro período. Tenta responder. Prova de TGA da vida lá. Responde a questão aberta lá. Aí você ou lê, o tanto que você amadureceu. Tá? Então, e isso vê muito. E eu sempre falo, alunos, ele tem que participar das aulas. Tá? Não pode ficar quieto. O aluno, enquanto está quieto dentro de um curso de administração, algo está errado. E o aluno ele tem que questionar. Então, a própria essência da administração é todo momento questionar, é argumentação. Então, por isso que eu sempre falo que todo aluno, além de participar, ele tem que questionar. Por que você está falando isso, professor? Em que base aqui? Se eu tomar essa decisão, não vai aumentar meu custo? Até que ponto eu posso ser mais agressivo no mercado? Aí a gente começa... Aí vem um bate-papo. Muitas vezes eu vi que uma decisão que eu tomei... Eu vou até confessar um negócio aqui, porque eu costumo até aventurar na consultoria, eu não estava conseguindo achar uma solução. Falei, já sei onde que eu vou. Alunos, tem isso aqui. É impressionante. Aí eu resolvi ouvir a opinião de um de outro. Falei assim, nossa, fui para casa. Que consegui resolver através de alunos. Aí você vê, mas alunos tomou essa decisão. Aqui, você não é aluno. Eu sempre falo, aqui nós somos uma empresa. Tomamos decisões em conjuntos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sempre que eu entro num podcast, eu falo assim, cara, como é que vai passar? Eu ficaria aqui mais umas 2, já passou um tempão, a gente daqui a pouco toma um puxão de orelha aqui da equipe por causa do tempo. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para aquelas pessoas, você da experiência do que você viveu aqui no Unicor, esses períodos, você que está entrando agora para o mercado de trabalho, o quanto você se sente confiante, falar isso para aquele que está tomando a decisão de matricular agora
na Unicor, como é que é o ambiente acadêmico, como é que é a estrutura na Unicor, e você, professor, aquilo que você tem para oferecer, o quanto é importante, né, a decisão quando você parte para fazer o curso de administração. Tá, primeiramente, sim, o curso da Unicor, da administração, né, é um curso, historicamente, é um curso reconhecido, tanto nacionalmente, conheço pessoas que fizeram administração, hoje tem até ex-alunos nossos no exterior, tá? Fiz essa pesquisa, e você que está, né, aí em dúvida, ou quer ter um curso diferenciado na sua vida, principalmente da área de gestão, você pode ter absoluta certeza que você vai conseguir aqui no Unicor. E estamos aqui de braços abertos, vamos ajudá-los de melhor forma possível. Volto a falar, não é um curso convencional, é um curso focado especificamente nas demandas do mercado de trabalho hoje. Tá? Kelly? Então, eu, assim, como egressa, como acadêmica, eu gostaria de falar para aqueles que têm dúvida de estudar na Unicor, de fazer administração ou qualquer outro curso que seja. Hoje eu costumo falar que a Unicor, ela é uma universidade, é uma faculdade que ela é acessível, tá? Ela não é só acessível financeiramente, mas, inclusive, gostaria de parabenizar. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque hoje a gente não tem vamos dizer assim, podemos contar, a gente tem a hierarquia, mas hoje nós podemos chegar enquanto alunos Unicor e ter acesso às pessoas, tá? Isso é de suma importância. A gente tem acesso aos professores, a gente tem acesso aos coordenadores, a gente tem acesso à pró-reitoria, a gente tem acesso ao reitor. Esses dias eu comentei com o professor Dejanir, falei assim, professor, você não é intocável. Até pouco tempo atrás, o reitor da universidade, ele era intocável. Há tempos atrás, nós não sabíamos quem era a pessoa do reitor. E hoje nós sabemos, porque o reitor põe a cara. Você, João Marcos, não só no curso de odontologia, mas você põe a cara, eu sou o João Marcos, eu estou aqui querendo o bem, né? Vamos fazer pela universidade, vamos fazer pela Unicor aquilo de melhor, porque você, nós que estudamos aqui, nós participamos de um histórico de Unicor, igual a gente falava, faz parte do nosso coração, né? E bate mais forte, para nós que estudamos aqui lá atrás, bate mais forte. E assim, essa oportunidade de estar aqui novamente na Unicor, isso me engrandeceu muito como pessoa, como profissional, e eu acredito assim, firmemente, que eu, sendo uma egressa novamente da Unicor, tenho um mercado de trabalho na minha frente aí, assim, muito promissor, entendeu? Eu quero, além disso, além só de formar em administração, eu tenho objetivos lá na frente, eu quero fazer um mestrado, eu quero dar continuidade. E aproveitando, João Marcos, falando nessa questão da praticidade, nós do curso de administração, justamente com essa questão da inovação, da praticidade, né, e o apoio em si, durante esse semestre nós escrevemos um livro. Que bacana! E esse livro a gente tem como, né, o nosso professor organizador, o professor Samuel, Nivaldo entrou nessa questão do apoio, e nós do 8º período e mais 2 alunos do 7º período, nós escrevemos o livro de relacionamento com cliente, que é uma matéria que a gente está estudando. E aqui a gente traz algumas experiências nossas, né, enquanto no mercado de trabalho, algumas experiências que nós já passamos com os nossos clientes. E a gente gostaria de presentear você com o nosso muito obrigado. livro. Você sabe que eu vou ali daqui a pouco te dar um abraço, pessoal. Eu falo que eu sou um fãzão desse rapaz aqui do lado, porque
A gente, quando implementa algumas metodologias, principalmente quando a gente passa por processos de ruptura, é muito difícil inicialmente. Quando você está acostumado, qualquer uma, gestão, ensino, quando você está num ambiente tradicionalista, num ambiente de um tipo de comportamento, quando você muda o comportamento, isso pesa muito. E eu falo que um dos gestores que mais eu me adapto é o professor Nivaldo, assim, porque ele aboa a ideia. E aí, abro um parênteses, Nivaldo, já que vocês falaram, eu falo que eu não gosto muito de falar do Dejani, não. Porque o Dejani, para mim, hoje é mais do que um irmão, é um cara... E eu admiro muito ele enquanto reitor, porque esse projeto que a gente está aqui sentado, era uma sala que estava toda abandonada, sala que ninguém usava. E um dia eu entrei, e aí sentado com ele, conversando, porque a gente às vezes bate papo para criar novas ideias mesmo. Falei, cara... A gente precisa contar para as pessoas o que está acontecendo aqui dentro da universidade. É tanta gente apaixonada pelo que faz aqui dentro, porque falar mal, fazer fofoca, rapaz, você não... Eu falo assim, às vezes a gente que está na rede social, no Instagram, a gente pensa 6 dias para fazer um post, e às vezes as pessoas nem olham direito, passam ali corrido, não sei o que negócio. Vai numa fofoca para ver. Nossa. Vai falar mal de alguém. Ontem eu fiz uma brincadeira com o pessoal lá da odontologia, porque aqui no podcast estou proibido de falar de odonto, tá? Me proibiram aqui, mas estou proibido de falar de odonto, então esqueci que é odonto aqui. E aí, o Dejani sempre, desde o primeiro momento, ele apoiou o projeto. Fez de tudo para que a gente tivesse o melhor aqui. Então, não tem nem... Graças a Deus, a gente abriu o podcast com ele e a gente divide muita missão aqui dentro da Unicor. Ele está em Caxambu agora, se Deus quiser, trazendo ótimas notícias para a gente, e eu aqui dentro fazendo o back aqui para ele. Às vezes sou eu que estou fora, é ele que está dentro. Então, e a primeira coisa que a gente quis mudar era exatamente isso. Porta fechada, tem algo estranho acontecendo. Com certeza. Porta aberta, aquilo que você não precisa bater, você entra quando quiser, a cara está ali. A maioria das pessoas, a gente se encontra 7 horas aqui para brincar de futebol, sentado ali na mesa do café. Por quê? O que a gente quer dizer com isso? Eu estou aqui. Tem reclamação? Senta aí. Sim. Vamos te ouvir. Por quê? Cada dia o curso melhorar. Índices nossos que são muito legais. A quantidade de ouvidoria diminuiu muito. São pontuais. Ninguém é perfeito. A gente não está aqui para ser perfeito, estamos crescendo. Então, obrigado pelo seu depoimento, Kelly. Eu que agradeço. Valdo, te agradeço muito. Eu que agradeço. O desempenho da missão que você está levando ali dentro. Você sabe qual é o seu defeito, eu não preciso dizer. Mas diante de tanta qualidade, eu reconsidero. A brincadeira é só com o time de futebol, que a gente tem que ser sadio, né? A gente brinca, hora um tá o outro. Eu acho que essa questão da amizade, da relação, sim. E mais do que qualquer admiração, como eu falei do professor Dejani, mais do que respeito é admiração mesmo, pela forma com que você conduz com seus alunos. Sim. E isso tem refletido demais no seu curso. Obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos, tá? E obrigado pelo carinho que trata a Unicor. Tá? E continua assim, Deus o ilumine sempre. Obrigado. E a porta aberta, que você leve isso para os seus colegas, né? Não só do 8º, do 7º. Isso aqui é um projeto que a gente só está... plantando a sementinha, por isso que a gente chama os coordenadores, um aluno, para que entendam esse espaço que tem, que é para fazer um debate, um tema, trazer um tema desse como vocês têm lá, usar o espaço aqui para que a gente possa divulgar e, mais do que isso, enaltecer aquilo que a gente tem de paixão, que é a nossa Unicor. Obrigado a todos. Obrigado.